Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 7. Nós vamos ler o verso número 10, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo número 10. Você achou na Bíblia? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. A palavra de Deus nos diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte, diz a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, querendo ouvir a Tua voz. Esse é o nosso desejo, Pai. Não estamos aqui para ouvir doutrinas de homens, filosofias do mundo, nem historinhas. Estamos aqui para ouvir a Tua boa palavra, o verdadeiro alimento que sustenta e transforma a nossa vida. E abrimos o nosso coração essa noite para receber tudo aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco, e que assim aconteça para a Tua glória. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos e eu peço pela unção e o poder do Espírito Santo para que eu possa ministrar a Tua palavra e barreiras sejam quebradas esta noite para que a Tua palavra chegue aos nossos corações. É o que eu te peço em oração com meus irmãos, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este pequeno versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios traz uma verdade muito importante das Sagradas Escrituras. Diz ele que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Veja como é gerado esse arrependimento para a salvação, segundo nos diz a palavra de Deus. Isso então traz uma visão perfeita a respeito do que é a conversão do homem, irmãos. Muitas vezes temos uma ideia errada a respeito de conversão. O que é converter-se, frequentar uma igreja? O que significa isso? Muitas pessoas talvez tenham uma ideia um pouco deturpada, até pelas próprias filosofias que o mundo moderno nos apresenta. Hoje em dia nós estamos numa época em que parece que o mais importante são os sentimentos. Nós vivemos muito em função, em razão dos nossos sentimentos. Consideramos os sentimentos interiores como padrão para muitas coisas na nossa vida. E nisso há um grande perigo. Pessoas costumam dizer constantemente, até dentro da igreja, senti no meu coração, senti isso, senti aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo. E acabam se movendo por estes sentimentos, por esse tipo de intuição, não é como dizem por aí. E muita gente faz dessas sensações a diretriz da sua vida, o padrão de julgamento para as suas escolhas, não é? Querem se guiar por aquilo que sentem. E há um perigo muito grande nisso, principalmente porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, se eu dou muito ouvidos ao meu coração, se eu dou muito ouvidos aos meus sentimentos ligados ao coração, eu corro muito risco de ser enganado. Nossos sentimentos podem nos enganar muitas vezes. E o pior de tudo é que esses enganos relativos aos sentimentos acabam afastando as pessoas de Deus e de uma conversão genuína, porque elas têm uma imaginação completamente distoante do que diz a Bíblia em relação à conversão e salvação. Fica tudo no plano do sentimental, fica tudo no plano do emocional. E o que Deus quer fazer na vida do homem pecador vai muito além do que apenas falar à sua emoção e aos seus sentimentos.
Então nós vamos tentar entender essa noite, usando a Bíblia, o que é realmente a conversão e a salvação. Porque muitos pecadores, e isso inclui a todos, diz a Bíblia em Romanos 3:23, quantos pecaram? Todos pecaram, diz lá a Bíblia. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos estão incluídos nessa palavra. Então o homem pecador, ele muitas vezes é incentivado a erroneamente a olhar para os seus próprios sentimentos e acabar buscando conforto na sua própria miséria, acabar por justificar os seus próprios pecados. Porque o pecado é uma coisa que incomoda o homem. Muitas vezes ele até gosta em determinados momentos do pecado, mas no fundo isso o incomoda. E ele então tenta alívio de diversas maneiras. Tenta esse alívio para o incômodo que o atormenta de diversas maneiras. E muitas vezes é incentivado por filosofias a buscar conforto na sua própria miséria. Não em Deus, que é o único que pode remover pecados, mas em filosofias, em práticas que possam dar algum alívio para que ele se sinta bem com ele mesmo. É a tônica do momento, você se sentir bem com você mesmo. Agora, olha que perigo quando um pecador se sente bem com ele mesmo. O que acontece? Ele permanece no pecado, ele permanece no erro. Porque de alguma maneira foi iludido que o seu pecado não é tão grave assim, que o seu comportamento não é tão destoante assim, e que ele então pode se aceitar como é. E, ou seja, ele permanece na prática do pecado. E não é isso que a Bíblia diz. Então as pessoas muitas vezes são confundidas até pela própria igreja, quando traz uma mensagem do Evangelho fraca a respeito desse tema, que é a razão do Evangelho, a salvação do homem. E então faz a pessoa pensar que os seus pecados não são tão sérios e que Deus, de alguma forma, até compreende os pecados e aceita da maneira como a pessoa é, sem que precise nenhuma mudança de atitude nem de comportamento. É um evangelho que fala apenas aos sentimentos, fala apenas às emoções, e por isso acaba trazendo engano e não verdade. O evangelho é a verdade de Deus e não o engano, irmãos. Então o evangelho precisa ser enfático ao apresentar o plano de salvação. E o plano de salvação passa por arrependimento. Mas o problema é que nós temos também ideias erradas a respeito de arrependimento. Algo que parecia tão simples, arrepender-se, acaba se tornando tão complicado pelas ideias erradas que muitas pessoas trazem a respeito de arrependimento. Algumas pessoas confundem, isso é muito comum, o arrependimento com o remorso. Já falei aqui na igreja algumas vezes sobre isso, e o maior exemplo que temos na Bíblia são os casos de Pedro e de Judas. Pedro chorou amargamente pelo que fez com Jesus, mas de fato se arrependeu, porque foi levado uma mudança e uma transformação de vida. Ao passo que a amargura de Judas pela traição o levou ao suicídio. Por quê? Porque há uma grande diferença entre arrependimento e remorso. O remorso é uma tristeza que eu sinto pelo mal que eu fiz a mim mesmo, pelo mal que eu causei a mim mesmo. Então eu sinto remorso. O arrependimento é uma tristeza também, mas é uma tristeza que eu sinto pelo mal que eu fiz a Deus. O grande prejudicado com o meu pecado, o grande afrontado pelo meu pecado é Deus. Então o arrependimento verdadeiro me faz enxergar o mal que eu tenho cometido contra Deus. Ao passo que o remorso é uma atitude egoísta, por isso ele leva ao suicídio, como foi com Judas. Porque é uma tristeza pelo mal que fiz a mim mesmo. Não há Deus em consideração nessa análise. Então muita gente confunde uma tristeza da mente por causa do pecado com o arrependimento. Eu fiquei triste porque eu errei, eu fiquei abatido porque eu errei, mas isso necessariamente não significa arrependimento.
E é aí que o texto de Paulo nos esclarece tão bem sobre isso, porque ele disse, há uma tristeza e há outra tristeza. Ou seja, há tristezas que são diferentes. Há uma tristeza segundo Deus e há uma tristeza segundo o mundo. E elas são completamente diferentes, apesar de ambas serem tristezas. Paulo diz, a tristeza segundo Deus me leva ao arrependimento, que traz salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza segundo o mundo gera morte. Veja, duas tristezas, mas completamente diferentes uma da outra. Uma me leva ao arrependimento, porque me leva a entender o mal que fiz a Deus. A outra me leva a pensar apenas no mal que me fiz, e aí por isso me leva à morte. Então, uma tristeza apenas de mente não pode ser considerada um arrependimento. Um arrependimento verdadeiro também inclui uma tristeza, mas uma tristeza pelo que fiz a Deus. Uma tristeza segundo Deus, segundo os princípios de Deus. Por isso já disse aqui na igreja várias vezes que eu não acredito em conversão sem choro, sem lágrimas. Não que isso precise ser demonstrado publicamente. O que precisa ser demonstrado publicamente é o meu compromisso com Cristo, através da confissão pública da minha fé, através do batismo nas águas, isso é público. Mas a tristeza, ela é gerada. Quando há conversão, é gerada uma tristeza segundo Deus. Ninguém se converte rindo. Ah, que maravilha, conheci Jesus, olha que bom, eu já era uma pessoa tão boa, agora vou me tornar uma pessoa melhor. Não, ninguém é bom. Nem Jesus quis ser chamado de bom. Você conhece o texto? Então, quando o homem toma conhecimento da graça e do Evangelho, ele percebe o quão pecador ele é, e quão mal ele fez a Deus durante toda a sua vida, e quanto ele necessita da graça e da misericórdia de Deus. Então, uma conversão genuína necessariamente provocará lágrimas de arrependimento verdadeiro. Provocará uma tristeza segundo Deus, que é terapêutica e que produz cura no meu coração. Veja, há um texto que eu gosto de citar sobre isso, que está no livro do profeta Zacarias, lá no final do Antigo Testamento, Zacarias capítulo 12, versículo número 10. Zacarias capítulo 12, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: E sobre a casa de Davi e sobre habitantes de Jerusalém derramei o espírito da graça e de súplicas, olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. De quem Zacarias estava falando? Do Senhor Jesus, do Messias. Ele estava falando daquele a quem traspassaram. Quem foi traspassado? Jesus. Quem sofreu pelos meus pecados? Jesus. Quem é o primogênito de Deus? Jesus. Quem é o unigênito da criação? Jesus. E Zacarias, muito tempo antes, diz: olharão para ele e pranteá-lo-ão. Chorarão por causa do que ele sofreu, sabendo que, com a consciência de que sou pecador. E quem deveria estar na cruz sou eu. Porque o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a conversão genuína, ela me faz olhar para Cristo e chorar pelos meus pecados, porque não era Ele que deveria ter morrido e ser traspassado, mas eu. Ele não merecia isso, mas sim eu. Então isso, a consciência diz, por isso conversão, irmãos, é uma questão de consciência. Nós no mundo vivemos com os olhos vendados, acreditando que somos pessoas boas, acreditando que não temos pecados, acreditamos que não temos dívida nenhuma. Isso é o maior engano da humanidade. Mas o Evangelho, que produz a conversão genuína, também desvenda os olhos do homem, não para enxergar o outro e o defeito do outro, mas para enxergar a si mesmo. Miserável homem que sou, como dizia o apóstolo Paulo. Para enxergar a própria miséria, e então enxergar Jesus em oposição a isso, e chorar amargamente por causa disso. Nesse momento,
é de fato o que acontece a conversão. Então, o arrependimento ocorre quando você enxerga quem você é e o mal que você tem feito a Deus. Mas a pergunta é, ele ocorre uma vez e pronto, está acabado? Como distinguir aí entre essas tristezas mencionadas no texto? A tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Como a gente pode avaliar isso na nossa trajetória? Veja só, tristeza segundo Deus é uma tristeza piedosa para a salvação, que produz o arrependimento porque me faz enxergar o quanto tenho andado longe de Deus, afastado dele, negligenciando sua morte na cruz em meu favor. Então há uma tristeza por perceber quão longe de Deus eu andava todo esse tempo. E a Bíblia nos dá alguns exemplos dessa tristeza piedosa gerada por Deus para a salvação. Porque também, queridos, uma coisa importante é entender, a salvação é um plano de Deus. E é Deus que gera isso no homem. Até a fé que temos foi Deus que gerou. Nós cantamos num louvor aqui essa noite, um louvor antigo que diz, autor da minha fé. Por que Jesus é o autor da minha fé? Porque ela foi gerada por Ele no meu coração. Assim como a tristeza é segundo Deus, é gerada por Deus, é obra do Espírito Santo, bater aqui na minha cabeça e me fazer entender quem eu sou, me acordar desse sono da morte que eu estava vivendo, achando que eu era uma pessoa boa, que não tinha dívida nenhuma para com Deus, vivendo do jeito que vivia. Então o Espírito Santo, diz a Bíblia, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só há salvação quando há esse convencimento. Senão eu continuo enganado a meu próprio respeito. Posso até frequentar uma igreja, mas não houve uma transformação, não houve a tristeza segundo Deus para dar uma guinada na minha vida e naquilo que eu penso a respeito de mim mesmo. Então veja alguns exemplos bíblicos de como Deus gera isso numa pessoa. Em Lucas capítulo 15, há um texto muito conhecido, a parábola do filho pródigo, e a Bíblia diz que no versículo 21, há uma atitude do filho. Veja só, Lucas capítulo 15, verso 21. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Veja a tristeza pelo pecado que aquele jovem sentiu, de ter largado o pai, desperdiçado todos os seus bens, ter vivido dissolutamente, ter estragado completamente a sua vida. Quando ele decide voltar para o pai e chega diante do pai, a primeira frase que ele diz é essa, Pai, pequei contra quem? Contra o céu e diante de ti. Antes de pecar contra o pai, ele pecou contra o céu, ele pecou contra Deus. O meu pecado pode fazer mal a você, mas em primeiro lugar ele faz mal a Deus. Quando um pecador peca e faz qualquer coisa, ele faz mal a muita gente. Se ele matar, se ele roubar, ele está fazendo mal a uma pessoa. Mas antes de tudo, ele está fazendo mal a quem? A Deus, ao céu. E foi essa conclusão que esse jovem chegou. A Bíblia diz que ele caiu em si. Você vê aqui um pouco antes os versículos, a Bíblia afirmando que aquele jovem caiu em si mesmo. Ou seja, olhou para dentro de si mesmo e viu, percebeu a própria miséria e aí decidiu voltar para o pai. Mas quando chegou diante do pai, a primeira declaração é, pequei contra o céu. Pequei contra o Senhor. Já não tenho mais dignidade para ser citado como um filho seu. Foi essa a constatação que ele fez. Ele não chega reivindicando nada, ele não chega dizendo, olha, eu sou bom, o Senhor tem mais é que me salvar. Tem muita gente que pensa assim, eu sou uma pessoa boa, não faço mal, não prejudico ninguém, Deus tem que me dar um lugarzinho lá no céu, poxa, eu reivindico alguma coisa. Não. Ele não reivindica nada, ele diz, pelo contrário, eu não tenho direito a nada. O que o Senhor me der é lucro. Me trata como um dos funcionários e já está bom. Mas o Pai, que é gracioso, amoroso, o restitui à condição de filho.
É isso que acontece com o homem quando há salvação genuína. É produzida uma tristeza segundo Deus, que lhe mostra quem de fato ele é e o mal que tem feito a Deus, e que depois, mediante o seu arrependimento, produz a sua volta para Deus e também a sua restauração completa, porque Deus não apenas salva, como também restaura a vida do pecador, o chamando agora como filho, exatamente como aconteceu nesse caso. Um outro exemplo eu quero compartilhar contigo em Filipenses capítulo 4, versículo número 7. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. A Bíblia diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja, a tristeza, segundo Deus, é oriunda de uma total mudança da nossa mente, da nossa mentalidade, do nosso raciocínio. É uma mudança completa da nossa maneira de pensar e de agir. E por isso é gerada uma paz que excede todo o entendimento humano e que guarda os nossos corações, segundo diz a palavra de Deus. É diferente de qualquer filosofia, é diferente de qualquer mentalização, de qualquer exercício espiritual. É algo que Deus produz. Gera, segundo Ele, a tristeza no coração, para que eu possa me voltar para Ele, e depois me restaura completamente, para que eu possa experimentar uma paz que excede todo o entendimento. Então, amados, um outro exemplo do que isso é produzido, veja em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante o quê? Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Veja, a tristeza, segundo Deus, é aquela que me faz aceitar que eu não sou digno de merecer coisa alguma, e de que aquilo que Deus me dá é graça pura. Não é obra minha, não é conquistado por mim. Como diz o texto aqui, é pela fé, para que ninguém se glorie, não de obras, não de realizações, mas porque crie, porque Deus me deu a fé, o dom da fé, que me fez crer, que me fez enxergar quem eu sou e não sou capaz de reivindicar nada, porque nada mereço. Tudo que recebo, salvação, perdão, é pela graça de Deus. Porque o arrependimento foi gerado em mim pela tristeza segundo Deus. E agora desisto de reivindicar qualquer coisa e apenas o recebo pela fé. Recebo perdão, recebo a graça, recebo a misericórdia, recebo a paz que excede todo entendimento. E ninguém consegue entender como posso ter paz por estar na presença de Deus. É assim que acontece, irmãos. É esse o milagre da salvação e da transformação. E veja, para concluir o que esse texto nos ensina, abre em Romanos capítulo 6, veja como Paulo nos fala preciosamente sobre esse assunto também. Romanos capítulo 6, versículo 17. Ele diz assim: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Como éramos nós? Escravos do pecado. Escravizados pela força do pecado que habitava em nós. Agora, depois, viemos a obedecer como? Que tipo de obediência? De coração. Não uma obediência mecânica a ordens que eu não entendo, mas uma obediência de coração, a uma forma de doutrina, de ensinamento ao que eu fui entregue, o ensinamento da palavra de Deus. Então essa tristeza, segundo Deus, que gera esse arrependimento genuíno, verdadeiro, gera a paz,
gera a desistência de qualquer reivindicação e gera também a obediência. Passo a obedecer a Deus, porque não sou mais escravo do pecado. Sou livre agora, livre para viver com Deus em paz, em santidade, em obediência. Essa é a obra do Espírito Santo na vida da conversão do homem. Veja bem, irmãos, isso é o que a Bíblia diz e tantas outras coisas poderia citar. Mas também o texto de Paulo diz que há uma tristeza segundo o mundo, que eu comparei aqui com o remorso, que produz morte. Tristeza segundo o mundo produz o quê? Morte. Como é que é essa tristeza? Da onde ela é gerada? A tristeza segundo o mundo é gerada pela vergonha de ser descoberto. É uma tristeza completamente egoísta, centrada somente em mim, pelo mal que fiz a mim mesmo, pela vergonha que vou passar agora, que meu pecado, meu erro foi descoberto, pelo vexame que vou dar. Essa é a tristeza segundo o mundo, que leva as pessoas muitas vezes a tirar a própria vida. Essa é a tristeza que não produz conversão, porque não coloca Deus na história. Eu fico triste apenas pelos erros que cometi, mas não pelo mal que fiz a Deus. Então, muito pelo contrário, às vezes a tristeza segundo o mundo leva a pessoa ainda para mais longe de Deus, porque ela começa a ficar com pensamentos ruins sobre Deus, como começam alguns até a culpar Deus pelos seus pecados, dizendo: por que Deus permitiu que eu entrasse nessa e fizesse dessa forma? E às vezes colocam a culpa completamente em Deus por causa daquilo que fizeram. E aí essa tristeza leva a um mau humor, a uma depressão, a uma desistência até da vida, muitas vezes. E veja, há um exemplo bíblico que eu já citei aqui algumas vezes, que está no livro do Apocalipse, no capítulo 16, do versículo 8 até o versículo 11. É um grande exemplo de uma tristeza que não é segundo Deus, mas que é segundo o mundo. Apocalipse 16, do verso 8 ao 11, diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. E fizeram o quê? Blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E fizeram o quê? Blasfemaram o Deus do céu por causa da angústia e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Dois exemplos aqui bíblicos de profecia que ainda vai se cumprir, do derramamento do juízo de Deus sobre toda a terra. Veja o que diz a Bíblia: quando esse juízo começar a ser derramado, e o juízo de Deus é justo em primeiro lugar, Deus retarda o seu juízo para que ainda sejam alguns salvos, mas quando vier o juízo, ele é justo, é na justa medida e na hora certa, e estas coisas acontecerão. E diz a Bíblia que a reação das pessoas, claro, vai ser sofrimento, serão queimadas, serão torturadas, sofrerão, como diz a Bíblia. Mas este sofrimento, esta dor, esta tristeza que sentirão, não as conduzirá para Deus. Muito pelo contrário, fará com que blasfemem ainda mais de Deus. E como diz o texto pelas duas vezes, não se arrependeram, não se arrependeram. Fogo caindo, coisas acontecendo, dores sendo sofridas, mas não se arrependem. Ainda hoje acontece isso. Por isso que eu não gosto daquela expressão: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é balela, irmãos. Nós só vemos a Deus pelo Espírito Santo. É só pelo Espírito que o homem é salvo. É pela ação do Espírito Santo e pela minha não resistência a essa ação. Porque há pessoas que resistem ao Espírito Santo. O Espírito Santo toca nos seus corações, elas sabem que é verdade, mas elas resistem ao Espírito Santo. Mas quando o homem se rende ao Espírito Santo, aí ele é salvo.
O exemplo desse texto mostra para mim que há pessoas que vão resistir até o final. Mesmo sofrendo, elas não se rendem. Mesmo apanhando, elas não se dobram. E elas não são salvas porque não se arrependem. Porque de repente acham até que a justiça de Deus é injusta em relação a elas. Nunca ligaram para Deus, mas quando vem o juízo, Deus é injusto comigo e blasfemam de Deus. Por que estou passando por isso? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Blasfemam de Deus, ao invés de se arrependerem. Por isso Paulo disse, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, que gera salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte, produz blasfêmia, produz inconformismo, produz colocar a culpa em Deus pelos seus próprios problemas. Então, essa é uma evidência bíblica dessa tristeza que não vai gerar nada a não ser morte e destruição, como diz a palavra de Deus. Agora, a tristeza para a salvação, segundo Paulo, ela nos traz uma consciência que vai gerar essa salvação. Uma consciência imputada a nós pelo Espírito Santo de que nós somos pecadores. Por quê? Porque temos quebrado uma lei perfeita de Deus. Temos vivido em desacordo com a sua palavra. Por mais que sejamos pessoas corretas, honestas, trabalhadoras, não temos observado na nossa vida os princípios que Deus estabeleceu. Isso significa que estou vivendo em rebeldia aquilo que Deus estabeleceu. Como se eu não precisasse dele. Como se eu pudesse me virar por mim mesmo. Então essa tristeza, segundo Deus, vai me fazer enxergar esta grande realidade. Eu tenho desobedecido ao Evangelho. E veja, há um versículo na Bíblia que diz que o Evangelho tem que ser obedecido, irmãos. É uma boa nova, Evangelho, não é? Mas é uma boa nova que eu preciso encarar e obedecer. Não tenho opção de não obedecer. Aliás, até tenho, mas a consequência é o afastamento e não a aceitação de Deus da minha vida. Então, é isso que a tristeza, segundo Deus, vai produzir. Eu estarei entristecido, porque reconhecerei que tenho entristecido a um Deus bom e glorioso, que cuidou de mim, que me criou, que criou um mundo para que eu possa viver nele da melhor maneira possível, debaixo da sua orientação. Mas eu tenho menosprezado a Deus, tenho menosprezado a Jesus, tenho menosprezado o sacrifício dele na cruz, como se ele não tivesse sido necessário. Não precisava Jesus ter morrido na cruz. Mas a tristeza, segundo Deus, me faz enxergar que ele morreu porque era necessário, porque eu precisava ser salvo. Então ela realmente convence o meu coração de que eu tenho, na realidade, sido ingrato para com Deus. Inverte as coisas. O homem sempre se acha credor. Deus é que me deve alguma coisa. Deus é que tem que fazer algo por mim. Eu sou uma pessoa boa. A tristeza, segundo Deus, inverte esse jogo. Ela faz eu perceber que, na verdade, eu sou devedor, porque tenho sido ingrato para com Deus. Porque tenho vivido e desfrutado da vida que Ele me deu, sem ao menos levar em conta a sua existência. E de que eu preciso também prestar contas a Ele. Então, amados, para terminar, eu quero ler contigo Romanos capítulo 2, que nos dá um resumo de tudo isso que vimos até agora, em que Paulo nos explica muito bem a respeito desse tema. Romanos capítulo 2, verso 2, e depois o verso 4. Diz assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas, que ele enumera aqui no versículo anterior. Então, nós sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra estes que praticam todas as coisas mencionadas aqui. Agora o versículo 4, olha o que ele diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, que quer dizer paciência, ignorando
que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. A bondade de Deus é que me conduz ao arrependimento. Por quê? Porque eu percebo a sua graça, o seu cuidado, o seu favor, a morte de Cristo em meu favor. Eu sou conduzido por Deus ao arrependimento. É gerada em mim uma tristeza para a salvação, que me faz enxergar que não sou merecedor, que me faz enxergar que Ele me amou, como disse Paulo também, quando eu ainda era pecador, estava na prática do pecado, e Jesus morreu por mim ainda nessa situação. Deus não me ama porque eu mudei de vida. Deus me ama porque Ele quer mudar a minha vida. Entende a diferença? Deus não me ama porque eu sou uma boa pessoa. Deus me ama porque Ele quer me tornar uma boa pessoa. Ele quer me tornar uma pessoa diferente. Deus não ama os bonzinhos, Ele quer tornar as pessoas diferentes e transformadas. Jesus mesmo disse que Ele não veio para os sãos, mas para os enfermos. São eles que precisam de médico. E nós precisamos entender e realmente aceitar o fato de que somos enfermos, que precisamos dessa cura, e a bondade de Deus é que vai me conduzir ao arrependimento. Veja, amados, o medo do inferno não é tristeza pelo pecado. Você confunde isso. Eu vou me converter porque eu tenho medo do inferno. Não, isso aí é tristeza segundo o mundo, vai te levar à morte. Isso aí é religiosidade. Não é o medo do inferno que produz salvação, mas é a tristeza segundo Deus, que produz um constrangimento. Como diz a Bíblia, o amor de Cristo me constrange, porque Ele me amou sendo ainda eu pecador. Porque eu não tenho nada que me faça merecedor do seu amor e da sua graça sobre a minha vida. Então o amor de Deus me conduz ao arrependimento. Foi esse amor que fez Pedro se converter, ao invés de se matar como Judas. Porque Pedro olhou para Jesus no momento que o negou pela terceira vez, e viu Jesus olhando em sua direção, sem proferir palavra condenatória, mas ele viu em Jesus o amor de Deus, que o conduz ao arrependimento, que o conduz a um choro amargo. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente, mas aquele choro curou a sua vida, para que ele pudesse voltar a ser um homem de Deus, um homem de fato convertido agora, para fazer a vontade de Deus. O medo faz o homem ficar como Judas, e leva o homem para a morte. Mas o amor leva o homem para a vida e para o arrependimento. Deixa o amor de Deus tocar no teu coração. Deixa esse amor te convencer de que você precisa se arrepender e se render a Jesus. A única saída é a rendição. É a rendição incondicional. Dizer, Senhor, eu me rendo. Eu entrego a minha vida a Ti. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração agora. Vamos falar com Deus. Pai querido, Tua palavra nos anunciou verdade a respeito dos Teus princípios para a salvação. E a principal delas é que Tu nos amas, Senhor. Não porque somos bons, mas porque quer nos transformar. E esse amor nos conduz ao arrependimento. Esse amor produz uma mudança em nossa vida pela tristeza gerada, pelo mal que temos feito ao Senhor. E isso nos leva ao arrependimento. Que essa noite, ó Pai, seja noite de salvação, de rendição. Se há alguém aqui que ouviu a Tua palavra e ainda não tomou uma decisão por Ti, uma decisão de render-se, de abrir mão, de entregar-se completamente ao Senhor, que o Espírito Santo possa tocar agora, para que seja hoje o dia da salvação. Há alguém aqui na igreja agora que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a mão onde você está, eu quero fazer uma oração com você. Quem quer entregar a vida para Jesus agora? Dizer, eu me rendo, Senhor. Eu aceito o Teu amor, a Tua graça, e isso gerou em mim arrependimento, eu quero mudar a minha vida. Alguém aqui? Levante a mão onde você está, se você quer entregar a sua vida para Cristo. Não? Amém. Deus sabe todas as coisas. Que Deus possa nos abençoar. E você que já conhece a Cristo, que você possa entender esses princípios, para que quando você pregar o Evangelho para alguém, seja esse Evangelho que você ofereça, da salvação pelo arrependimento,
segundo a graça de Deus na nossa vida. Amém?